Que assim seja. Estão me ouvindo? Não? Que eu estou no celular hoje. Hoje eu vou falar do capítulo 16 do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. E coincidências que não são coincidências, né? Afinal, o capítulo é Multidão de Pecados. E pensando um pouco no que a Sara falou, queria falar um pouquinho também sobre isso, da importância de nós, ao longo da vida de encarnados, né? Nós irmos nos preparando para a nossa, eu não diria morte, mas para a nossa continuidade de vida, né? Porque a morte, na verdade, é uma transformação, é uma libertação para nós espíritos que estamos presos à matéria. Então, que a vida seja um preparar constante, não um preparar ligado a medo, a angústia, mas um preparar contínuo no nosso dia a dia, né? E esse preparar passa por muita observação de si mesmo, dos que estão à nossa volta, dar qualidade à nossa vivência com o outro. A gente vai falar um pouco sobre isso também, eu já estou meio que introduzindo, né? Mas dar qualidade às nossas experiências é muito importante, né? Eu concordo com a Sara que muitas vezes uma religião nos ajuda, nos dá uma ancoragem nesse processo de entendimento, né? Não nos deixa tão soltos. Eu diria até que, além da religião, mais importante é essa tal religiosidade, né? Esse religar, essa ligação com Deus, ainda que a gente não esteja a todo momento ligado a uma entidade religiosa dentro de uma igreja, de um templo, enfim, aonde quer que seja, mas que principalmente nós estejamos de mente e coração ligados, né, a Deus ou ao nome que vocês quiserem dar, a essa força maior que criou e conduz o universo. Talvez um dos maiores problemas nossos aqui encarnados e no espiritual também é que nós precisamos dar sentido às nossas vidas. Eu já tinha falado isso um outro dia, mas hoje o mundo se encontra muito vazio, as pessoas se encontram muito vazias porque falta-lhes um sentido. Nós, de um modo geral, depositamos muita energia e muito do nosso tempo, que é precioso, ainda mais quando a gente olha para a questão espiritual, que isso aqui é uma breve passagem na imortalidade do espírito, isso aqui é um átimo de segundo, né? É muito pouco. Então, a importância e a gente valorizar do tempo que a gente está aqui, que é muito curto. Então, a gente começar a olhar a vida com os olhos mais atentos, com um olhar mais amplo, e não nos restringindo apenas a deixar a vida levar. Restringir a nossa vida apenas a lidar com a materialidade, essas conquistas que nós precisamos, é verdade, mas não dar à vida só isso. A vida pede muito mais, né? Então, isso eu acho que faz parte da preparação nossa para quando chegar nesses momentos, a gente ver muito mais do que essa temporalidade, essa coisa curta da vida material e entender que a coisa é muito mais ampla. Acho que essa é uma das formas que a gente tem de sofrer menos. E nessa multidão dos pecados, desse capítulo, vai falar justamente sobre o sofrimento e a dor, né? Então, ele começa com 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que ele diz assim: acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu não dei muito valor, era muito pequeno. Depois, dentro das lides espíritas, sempre estudando, refletindo e tal, eu fui vendo como essa frase é importante, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Isso me gerou uma enorme consolação, né? Porque eu vi que nem tudo estava perdido. Então, ou seja, poxa, tem saída, né? Não é só pecado, não é só cobrança, né? Não é só peso, dor, sofrimento, mas tem um amor nisso aí. E isso é a grande saída, é a grande sacada que nós temos para viver a nossa vida com plenitude. Então, Hamed, eu vou lendo e vou comentando com vocês esse capítulo, porque ele é muito bom. Ele é simples, mas ao mesmo tempo profundo. As palavras de Jesus, acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo,
porque o amor cobre uma multidão de pecados, levam-nos a profundas reflexões a respeito do amor e do sofrimento. Muitas vezes eu ouvi a Sara falando, em outras palestras também, de que o sofrimento era opcional. A dor não, a dor visita todos nós, principalmente no planeta de expiação como nós. Mas o sofrimento ele tem muito a ver na nossa relação com a dor, na nossa relação com o que está à nossa volta, com a nossa vida, né? Sofrer por sofrer não significa crescimento e evolução, visto que a única função da dor em nossa existência é despertar-nos. Vou repetir. A única função da dor em nossa existência é despertar-nos para o amor. Capacidade inerente a todo ser humano. Por isso, o amor cobre uma multidão de pecados. Dificuldades ou pesares são desafios para que aprendamos a tomar decisões e a encontrar soluções, tornando-nos, em consequência, fortes e seguros. Então, aqui ele já vai dando o caminho das pedras para a gente, né? Então, ele diz uma coisa fundamental, e eu estou sempre batendo nisso. A dor, ela é um sacudir no espírito. A dor vem para sacudir a gente, que muitas vezes nos acomodamos numa zona de conforto evolutiva. Então, ficamos naquilo, nos acostumamos com aquelas dificuldades e achamos que é isso mesmo, e vamos levando uma vida cíclica de dor e gerando sofrimento. Porque a dor, quando vivida somente como dor, e ela não nos desperta, não nos acorda, não nos sacode, ela geralmente nos leva a um processo de sofrimento, de esgotamento energético, esgotamento emocional, mental e espiritual. Portanto, quando a dor nos visita, é um chamamento para uma reflexão minimamente. E, posteriormente, se for o caso, de uma transformação e uma mudança que é necessária. Então, a dor é um convite à reflexão em primeiro momento. E, em segundo momento, a uma mudança que se faça necessária. Eu entendo que, muitas vezes, essa reflexão chega e nós entendemos a situação, mas não encontramos forças, não encontramos uma base. E aí, por isso é importante a gente, ao longo da vida, ir construindo essa base nas nossas relações, nas nossas vivências. E como vamos construir isso? Refletindo sobre as nossas experiências, refletindo sobre as nossas relações, nos percebendo enquanto indivíduos, percebendo os sentimentos, as emoções que tomam conta de nós, perceber o que a gente está fazendo com essas emoções, o que a gente está fazendo com os nossos pensamentos, que tipo de ações e reações nós estamos tendo na maioria das vezes. Isso vai dizer muito de como anda a nossa vida. Então, refletindo sobre essas coisas, nós vamos paulatinamente criando uma base espiritual para que, quando vier a dor, a gente tenha condições mínimas de refletir a respeito e perceber o que precisa ser modificado. E também, o que é muito importante, a gente esquece, saber se nós vamos ter condições, naquele momento, de modificar. Porque pode acontecer de nós não estarmos preparados para essa mudança. Mas, se nós estivermos trabalhando constantemente essa base espiritual, nós vamos ter um discernimento maior, uma visão espiritual melhor da situação, né? E não vamos criar justificativas, desculpas para essa dor. Não vamos dar nomes bonitos a coisas feias que, muitas vezes, nós promovemos ao longo da nossa experiência. A dor que nos visita não é algo lotérico. Deus gira lá o globo, cai o número, é o nosso nome, a dor chega. Não é assim. A dor, ela é cultivada. Sim, ela é cultivada ao longo da nossa experiência com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com os nossos entendimentos, com a nossa postura mental e física diante da vida. É ela que vai construir ou não
um processo de dor ou um processo de alegria, de bem-estar, de felicidade, de equilíbrio e harmonia física, emocional e espiritual. Nós somos os artífices da nossa vida. Nós não podemos estar a todo momento, ainda que isso aconteça muito, e isso é natural, mas não podemos fazer disso uma régua, estarmos sempre justificando as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ou pior, que muitas vezes a gente faz, colocando a responsabilidade dessas dores no ombro de outras pessoas. Ou, como alguns também colocam, botam na conta de Deus, da injustiça divina. A vida não é justa comigo. Então, é preciso a gente assumir essa postura diante da vida de responsabilidade por aquilo que a gente vai. Hamed continua. O que chamamos de problemas na Terra são simplesmente lições não aprendidas. Isto é, tarefas que precisamos repetir porque ainda não conseguimos internalizá-las, tomar ou iniciar a tomada de quê? De consciência. Se vocês pararem e pensarem um pouco nas suas vidas, e vamos parar por aqui, nessa vida só, nem vamos tentar ver as outras, não. Estou falando só nessa encarnação, né? A gente vai ver como a gente repetiu e repete situações desagradáveis na nossa vida. Quantas coisas que nós nos queixamos são repetições de muitos e muitos anos atrás. Algumas vezes nós colocamos isso na culpa do destino, é o meu destino, não tem jeito, eu não fui uma boa bisca em outra encarnação, então nessa eu estou apanhando. A gente espírita gosta muito dessa pegada, né? Botar a culpa em outra encarnação sempre, mas a gente vai jogando, vai empurrando isso para outra pessoa, para outra situação, ou então somos vítimas do destino. Deus não tem esquecido da gente. Então, quando a gente ainda não tem esse amadurecimento, esse entendimento, esse início de tomada de consciência, a gente fica nesse processo repetitivo e que vai exaurindo, de alguma forma, o espírito. Vai consumindo um pouco a energia desse espírito. Ele vai se sentindo cada vez mais desanimado, e isso vai gerando, ao longo do tempo, o sofrimento. A dor deixa só de ser dor no sentido do sacudir do espírito e passa a pesar muito mais do que já vem pesando. Continuando o Hamed. Quaisquer que sejam os fatos ou situações que vivenciamos, são eles recados da vida para nosso crescimento interior. O mal aparente é um bem irrevelado, não entendido em função de nossa miopia espiritual. Não devemos culpar o mundo ou as pessoas, nem mesmo nos justificar inventando desculpas para as nossas dores. Na verdade, diante de toda e qualquer aflição, precisamos utilizar discernimento, avaliar a situação e, a partir disso, transformá-la em aprendizado. Eu estou sempre sendo repetitivo aqui com vocês. Nós estamos aqui no mundo para aprender. Nós não somos punidos. A vida não é punitiva, ela é educativa. Todos os processos de dor vêm com uma função de educação do espírito e não de punição. A gente tem que deixar um pouco de lado aquele Deus punitivo da época de Moisés e colocar na nossa vida esse Deus amoroso que Jesus nos colocou há 2000 anos atrás. E esse amor é educação. O processo evolutivo do espírito e o nosso passo adiante está calcado no amor e não na dor. Repito, a dor é como um despertador que toca. Toda vez que a gente ultrapassa o limite, quando a gente se afasta do sentimento do amor, esse despertador toca, nos alertando que existe algo de errado. A vida é uma mestra por excelência.
Ela não vai chegar para a gente e dizer é isso, aquilo e aquilo, mude nisso, pega a nossa mão e faz o que cabe a nós. Um bom professor não vai chegar e vai dizer tudo para o aluno, ele dá orientação. O aluno, através do exercício, da repetição, da observação, da reflexão, ele vai, então, amadurecendo e conquistando cada vez mais o raciocínio e o entendimento elaborado para resolver as suas questões. E a vida da mesma forma. Ela não traz uma fórmula pronta. Ela traz questões que nos obrigam a pensar, a refletir sobre o que não está bom. Sofrimento é o resultado de atos e atitudes alicerçados em concepções precipitadas ou equivocadas que adquirimos nesta ou em outras vidas e que continuamos a perpetuar, de modo consciente ou não, em nosso cotidiano. Eu havia falado há pouco da repetição, né? Nós repetimos muito os erros. Por quê? Porque não tomamos a devida atenção ao que nós estamos vivendo. Muitas vezes estamos vivenciando as situações sem prestar o mínimo de atenção. E, às vezes, nesse tumulto em que a gente vive, né, no planeta que a gente está, com tanta informação, a velocidade das coisas, às vezes a gente se perde nisso aí. E aí, em vez de parar, respirar e pensar a respeito, nós reagimos com um monte de reclamações, de lamentações, de queixas. E não percebemos a parte que nos cabe nesse processo de mudança, de revolução interior. Se sofrermos sem tomar consciência das verdadeiras raízes que geram o tormento, ficaremos presos num ciclo perverso e destrutivo. Ao percebermos o porquê de nossas dores, nos sentiremos mais despertos e equilibrados, passando a usufruir a alegria de reconhecer o que precisamos mudar em nós mesmos. Ou coisa difícil de acontecer, né? É difícil para chuchu. Eu falo tanto de autoconhecimento e reforma íntima, e quando eu me pego nisso, que eu fico aqui, né, nas minhas reflexões, aí eu falo, meu Deus, assim, como eu me perco nisso, como eu deixo passar, assim, ao largo, assim, situações em que eu poderia, né, aprender, tentar reformular, mudar, dar um passo além, e eu não consigo. Como é difícil. Como é difícil a gente perceber essas nuances e saber aonde a gente precisa mudar. Não, eu tenho que puxar o freio de mão aqui. Não, eu tenho que me esforçar mais ali. Não, eu tenho que me calar aqui. Não, eu tenho que entender mais aqui. É muito difícil. Mas Deus é maravilhoso, é generoso, é amoroso e nos dá as múltiplas encarnações que nós tivemos até hoje. E nessa nós temos uma grande bênção, que é o Espiritismo. Essa doutrina maravilhosa que nos recebe de braços abertos. É o Consolador prometido, essa doutrina que nos consola, mas mais do que consolar, ela nos mostra um caminho. Mas não é aquele caminho com dogmas ou verdades absolutas. É um caminho de aprendizado. É um caminho em que a gente vai aprendendo a caminhar com as próprias pernas. É um verdadeiro caminho evolutivo. Perante a amargura, devemos indagar: que mensagem oculta a vida está me enviando através da dor? O que essa dificuldade está querendo me dizer? Por que eu cheguei a essa situação? O que me levou até aqui? E tão importante quanto essas indagações, vem outras a reboque. Como eu estou lidando com essas dificuldades? Que tipo de emoção está brotando dentro de mim nessa vivência de dor? Eu estou me deixando levar pela dor, iniciando um processo de sofrimento, de angústia, além do que eu precisaria estar vivendo? São indagações necessárias, importantíssimas, no nosso processo de entendimento
da dor e da dificuldade. Como transformar esses fardos em crescimento interior? Hamed pergunta. A sabedoria perfeita não nos cobra nem nos pune. Vou repetir, gente. A sabedoria perfeita não nos cobra nem nos pune. Quer apenas que aprendamos a amar. Ela nos exercita, habilita e instrui para o amor. Para crescer, não precisamos fazer culto ao sofrimento. Vou ter que repetir isso também. Para crescer, não precisamos fazer culto ao sofrimento, mas ficar atentos às crenças, comportamentos e valores que nos trazem alegria e bem-estar, ou infelicidade e desgosto. Foram escolhas, foram decisões, conscientes ou não, que tomamos lá atrás e que fomos pautando a nossa vida, como as crenças que nós possuímos, que nós adquirimos pela criação, mas que, ao mesmo tempo, não só adquirimos pela criação dada, mas que continuamos com ela, que fortalecemos, fortificamos dentro de nossas crenças, comportamentos e os valores. É preciso estarmos atentos a esses elementos para saber se isso está levando a esse desequilíbrio, a esse mal-estar existencial ou ao bem-estar existencial. Os fatos e acontecimentos por si sós não nos criam felicidade ou desprazer. A questão está na nossa forma de ver ou no modo como reagimos a ele. Ou seja, o modo como estamos na vida. As circunstâncias que vivemos no dia a dia são resultado da forma de desejar, estimar, esperar, amar, acreditar, respeitar, agir, pensar, enfim, os valores que fazem parte de nossa mentalidade. É o que estamos sendo até hoje. Tudo isso compõe o espírito que estamos sendo. Somente seremos felizes quando conseguirmos entender a nossa primordial missão terrena. Fomos criados para amar e ser amados. Pode ser que, em muitas ocasiões, não possamos escolher as situações e ocorrências externas de nossa vida, mas, com certeza, sempre poderemos optar pela única maneira sensata de enfrentá-las, com amor. E assim encerra Hamed esse capítulo. Depois vou ler ele mais vezes. Ele é tão simples, mas início tão profundo. Como é importante estarmos atentos ao momento presente de nossa vida. Um dos convites que eu faço essa noite para vocês, além de toda a reflexão de Hamed, logicamente, é que estejamos muito atentos ao momento presente, ao que estamos fazendo. É fato que já temos na nossa estrada pregressa já muitos erros, muitos equívocos, muita falta de atenção ao momento em que estávamos vivendo. E talvez muito do que estamos passando aqui e agora é fruto dessa falta de atenção. Então, um dos convites é estarmos atentos ao que estamos vivendo nesse momento. Estar atento ao que estamos vivendo nesse momento é estar com os olhos abertos e lúcidos ao que passa dentro do nosso mundo íntimo. Que tipo de reação estou tendo às experiências que estou vivendo? Eu estou tendo muita raiva? Eu estou me magoando muito? Eu estou reagindo bem às contraditórias?
Eu estou, de fato, respeitando aos que pensam diferente de mim? Será que eu estou dando tempo suficiente para que os outros e a vida coloquem o que pensam a respeito de qualquer assunto, inclusive o que pensam de mim? Será que eu estou reagindo rápido e não dando chance para que a vida se manifeste e mostre para mim alguns caminhos a seguir? Será que talvez eu esteja muito seguro de si e não esteja dando ouvidos ao que a vida insistentemente me mostra? Será que talvez, em vez de persistente, eu esteja sendo teimoso? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos parar momentos da nossa vida, do nosso presente, que sejam minutos, segundos, mas que sejam momentos. Momentos em que a gente dê o valor ao silêncio para pensarmos e refletirmos a respeito do que a vida tem nos apresentado. Se é dor, o que ela quer nos ensinar? Se são momentos alegres, o que também a vida está querendo nos mostrar e nos ensinar com isso? Espero que essas reflexões toquem os seus corações como tocaram e tocam o meu coração. Uma das coisas que eu sempre peço quando eu vou falar, aqui ou em qualquer outro lugar, é que eu seja um instrumento na mão da espiritualidade do bem, na mão de Deus, dos meus mentores espirituais, dos mentores espirituais do Aliança, para tocar o coração das pessoas, para sensibilizar o espírito de alguma forma a pensar, a somente pensar, mesmo que não concorde com nada que foi falado, mas que pare e pense, reflita, que sinta nas suas fibras mais íntimas a necessidade de olhar à sua volta e dentro de si mesmo e pensar o que ele está fazendo aqui e agora nessa existência, buscando a cada dia, de uma forma tranquila e serena, o sentido da sua vida. Desejo a todos muita paz. Vou iniciar a prece para depois fazer o passe virtual, certo, Sara? Convido todos a fecharem os olhos nesse momento, a sentarem confortavelmente em suas cadeiras. Aqueles que se quiserem ficar deitados também, fiquem na posição e na forma que acharem mais confortável, que facilitem vocês a se desligarem do mundo à sua volta. O passe vai ser uma introdução para esse relaxamento e, naturalmente, para uma condição mais favorável de todos vocês receberem as energias oriundas do plano espiritual superior de Deus nosso Pai. Lembre-se que cada um de vocês, aonde quer que estejam, estão cercados pelos amigos espirituais e pelos mentores espirituais de cada um de vocês. Nenhum aqui presente está sozinho nesse momento. E para recebermos o amor de Deus em forma de energia, é preciso estarmos receptivos através da nossa fé e da nossa convicção desse amor incondicional de Deus e da própria vida, por cada um de nós que somos obras-primas de Deus. Pai, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos nesses breves momentos de estudo e reflexão. Nos entregamos agora, Pai, ao passe virtual, com a fé e a certeza de Tua presença entre nós. Certamente, Pai, receberemos a cota pelo nosso merecimento, mas, sobretudo, sobre a Tua misericórdia, das energias e dos fluidos que precisamos para o bem-estar físico, bem-estar emocional e mental, o bem-estar
espiritual. Nesse momento, recebemos de Deus nosso Pai, através dos seus mensageiros do bem, as energias oriundas do plano superior. Essas energias adentram o nosso chakra coronariano, em cima de nossas cabeças, sendo distribuído de forma harmoniosa aos demais chakras de nosso corpo. Nesse momento, cada átomo, cada célula, cada molécula de nosso corpo é envolvida nesse fluido divino que harmoniza, que reequilibra cada pedacinho de nosso corpo físico. Igualmente, nossos corpos espirituais estão sendo harmonizados neste momento. Todos os nossos órgãos que estão em desequilíbrio e desarmonia estão recebendo igualmente essa energia amorosa do plano superior. Essa energia capaz, pelo merecimento de cada um de nós, pelo amor incondicional de Deus, de nos curar, de nos acalmar, de nos trazer um bem-estar indefinível a todo o nosso ser. Sintam a paz de Deus envolvendo a cada um de vocês neste momento. Esta paz nos fortalece a fé e a nossa relação com o Pai, abrindo uma sintonia com os nossos mentores espirituais e com os espíritos do bem e de luz, que certamente se sentirão à vontade de estarem conosco, nos inspirando e nos conduzindo na nossa jornada terrena. Sinto essa paz em todo o seu ser. Paz que cura, que transforma, que ilumina. Te agradecemos, ó Pai, por estes momentos de comunhão contigo e com os teus filhos do bem. Agradecemos, Pai, todas as bênçãos, todo o amparo, todo o amor e inspiração que o Senhor nos concedeu até hoje. Estamos aqui, Pai, recebendo esse teu amor. Mas ao mesmo tempo que recebemos teu amor em forma de energia, ó Pai, te rogamos que leve essa energia a todo o planeta, a todos os teus filhos e filhas amados que sofrem. Pai, que essa energia acalme e console aos teus filhos e filhas que perderam seus entes queridos, os seus amigos, que por determinação sua partiram para o plano espiritual. Receba em teu regaço, Pai, todos esses teus filhos e filhas que retornaram ao plano maior, que tenham a bênção de tua presença e dos espíritos do bem junto a eles e elas. Que todos aqueles, Senhor, que estejam passando por dificuldades, quer materiais, quer emocionais, possam receber também as mesmas energias que aqui recebemos por tua misericórdia. E te pedimos, Senhor, que continue a nos proteger a todos nós, aqui presentes e os ausentes, contra todo o mal, Pai.
Que tenhamos uma semana iluminada, repleto de tua presença, em cada lugar, em cada gesto, em cada palavra, em cada abraço, em cada sorriso, em cada momento de nossas vidas. E te pedimos nesse momento a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus.